irmãos, eu estive orando a respeito do que eu iria trazer essa semana como mensagem, e Deus tocou no meu coração sobre essa parte, né? De três coisas importantes que poderiam ajudar na nossa caminhada, na nossa vida. E como bem a nossa irmã Helena comentou hoje durante o nosso louvor, que foi muito abençoado, obrigado, irmã. Ela falou de uma coisa muito importante sobre a família, né? Sobre a criança que, vendo ao pai, ou vendo a situação da passagem do ano, ela não viu nada de mudança acontecendo, né? Mas se a gente olhar a retrospectiva, né? E tudo que Deus fez na nossa vida, né? Às vezes a gente não se dá conta quantas coisas boas aconteceram e a gente acaba esquecendo disso, né? E na passagem, queria pedir uma reflexão a todos vocês. Como foi o ano de 2023 para vocês? Será que foi um ano bom? Será que foi um ano muito ruim? Ou mais ou menos, não mudou nada? Ou foi um ano espetacular, né? Depois vocês façam a reflexão. E no livro de Gálatas, né, ele traz três coisas muito importantes que a gente precisa estar refletindo aqui. É lógico, irmãos, que tudo isso vai ser uma escolha de cada um de vocês, se vocês querem ou não mudança na vida de cada um de vocês, tá? Mas trata-se exatamente de três coisas: partilhar, semear e colher. Fala muito bem sobre a lei da semeadura, tá? E em Gálatas 6,6 fala: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Tá? Então ele deixa claro aqui, partilhar todas as coisas boas com aquele que instrui, mas não instrui qualquer coisa, instrui na palavra, né? E a gente pensa assim, né? Nossa, né? Quem faz a instrução da palavra no Senhor, né? A gente sabe, a gente está na igreja, né? A gente tem nossos familiares que também conhecem a palavra, todos que estão ao nosso redor. Então a gente precisa sempre compartilhar essas coisas com aquelas pessoas que nos instruem, né? Nós temos nossos pais também, né? Mas nem sempre nossos pais, eles são os que instruem da palavra, né? Mas em Êxodo 20:12 fala, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Mas mesmo assim, o que a gente entende por partilhar essas coisas boas, né? Eu vejo muito claramente que é lembrar das bênçãos do Senhor, né? As bênçãos que o Senhor traz para nós. É lembrar também do que? De testemunhar essas coisas boas, né? Muitas vezes a gente guarda para nós, né? Ou fala somente com alguém muito próximo. Mas eu lembro nas passagens da Bíblia, né? Quando Jesus trazia a cura, né? As pessoas iam e saíam falando alto e claramente, né? Das maravilhas do Senhor. E eu tenho clara convicção de que é isso que Ele quer de nós, né? Que nós sejamos discípulos, né? Das boas novas, das bênçãos que Ele traz para nossas vidas. E a gente precisa comunicar isso, não somente com as pessoas, mas também, principalmente essas bênçãos com quem é aquele que nos instrui. E quem que é o nosso maior instrutor? É o nosso Deus, né? É lógico que tem o nosso pastor, nossos líderes, nossos ministros, aqueles que estão conosco na caminhada, mas o nosso Deus é o nosso maior instrutor, aquele que nos instrui através da palavra. É com Ele que nós temos que orar, nós temos que compartilhar, buscar, né? E o que são essas coisas boas para você, né? Às vezes um livramento, a cura, restauração,
restauração do relacionamento, um trabalho novo, um carro, uma casa. O que Deus tem feito de bom na sua vida? O que Deus tem te dado e você não se recorda, né? Às vezes pensamos somente no presente, né? Naquilo que a gente ganhou. Oh, nossa, que bênção, né? Mas as coisas ruins que não aconteceram também são presentes de Deus e a gente não se recorda, né? Permanecer e não perder aquilo que tem também é uma bênção, né? Sua saúde, sua casa, seu trabalho, seu relacionamento. Às vezes a gente não se recorda, mas ter paz nisso tudo é uma bênção e a gente esquece de agradecer. Poder desfrutar daquilo que já tem, né? Às vezes a gente esquece de agradecer tudo aquilo que já tem na nossa vida, na nossa casa, né? E só que a nossa vida é tão corrida no dia a dia, que a gente até esquece que aquilo existe, né? E eu confesso que a minha vida também é assim, mas é importante a gente estar aqui, né? Junto, lembrando disso, né? E poder relembrar disso tudo e ter gratidão ao Senhor. E por isso, né, a gente tem que, né, parar para reclamar daquilo que não tem. Por isso que se chama presente, né, o dia de hoje, porque é uma dádiva de Deus, né? Então, como eu disse, a paz é uma bênção. E às vezes pensamos que precisa acontecer algo em nossa vida para sermos abençoados, né? Quem vive em meio à guerra sabe literalmente o que é essa questão de paz. Porque muitos não têm aquilo que você tem. Então, você já agradeceu por isso hoje? O apóstolo Paulo foi um homem muito sábio, muito usado por Deus, por escrever as cartas dele, né? Principalmente essa de Gálatas que eu estou mencionando hoje. Ele foi um dos maiores influenciadores do cristianismo e tinha um nível de revelação tão grande a ponto de ter que carregar um espinho na carne. E falando em revelação, o que Deus tem revelado para você hoje? Irmãos, perder também pode ser uma bênção e às vezes a gente não entende os motivos. Às vezes a gente perde alguma coisa, mas Deus está nos dando um livramento e a gente não entende o porquê. Ore, peça a Deus revelação para que você possa ter o claro entendimento da situação que você vive. Quem gosta de partilhar ou compartilhar aquilo que tem? Às vezes não é fácil de dividir. É muito fácil a gente dividir aquele que está sobrando, mas é muito difícil você dividir aquele que tem pouco ou aquilo que não tem. E a primeira coisa que a gente pensa na nossa vida é dinheiro, né? Nossa, não tenho muito dinheiro, eu não vou dividir muito, né? Mas quando a gente pede para que a gente possa ajudar em algo, a gente fala, eu não tenho tempo. E aí você começa a perceber que o que menos você tem na sua vida é tempo. Tempo para ajudar. Tempo para fazer determinadas coisas, né? Tempo para ajudar, cuidar de alguém, amar alguém, ensinar alguém, instruir, ou até mesmo abençoar alguém. Aí eu me pergunto, como nós esperamos ser tratados da mesma forma se a gente não tem tempo para fazer nada disso, né? E são coisas que a gente gostaria de se receber, não é verdade?
Então, fica a reflexão, né? Eu não estou pedindo para que saia fazendo, né? Mas é um ensinamento do Senhor, para que a gente possa colher daquilo que a gente for plantar, sabe? Então, às vezes a gente sente falta de determinada coisa, só que a gente não faz para os outros, né? Essa coisa. E uma pergunta importante também, né? Como anda a prioridade de vocês com relação a tudo isso, né? A palavra, né? Buscar o Senhor e daquilo que busca também. Isso eu falo para vocês, compartilhando, mas é um reflexo da minha própria vida. Porque eu também sinto que o Senhor tem transmitido isso para mim e eu quero compartilhar com todos vocês. A primeira parte foi partilhar e a segunda é semear, né? No versículo 7 fala: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. É o princípio da semeadura, né? Acho que todos já estão cansados de ouvir aqui, mas muito importante para nós, sempre para reflexão. Você pode não acreditar em Deus, mas você vai colher aquilo que plantou. Se plantou tomate, vai colher tomate, né? Não existe, não dá para fazer coisas diferentes disso, né? É a criação de Deus. Então, irmãos, não podemos esperar colher aquilo que a gente não tem plantado, né? E eu me pergunto, né? A quem nós abençoamos, né? A quem você abençoou? Você lembra do que foi partilhado, né? Lá atrás, que foi compartilhado? Então, é muito difícil, né? Às vezes falar é muito fácil, né? Mas no agir é sempre mais difícil, né? É a nossa conduta que é muito importante. E muitas vezes a gente desiste facilmente, né? Mas sabe por quê? Porque justamente é muito difícil. Não é fácil. Em João 16:33 fala: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E nesse versículo fala, né, para a gente ter bom ânimo, porque a vontade que a gente tem é de desistir de tudo, porque é tudo muito difícil. Mas tenham bom ânimo, não desistam, permaneçam na fé. E às vezes, assim, para as coisas simples já é difícil. Imagina para quando você é atacado, quando você é ferido, né? Alguém te maltrata. Como que você vai reagir, né? Você sendo cristão, conhecendo a palavra, né? Alguém te machuca, né? Alguém te zomba, alguém te rouba, né? Qual vai ser a sua conduta? Como é difícil, né? A vontade que a gente tem é de pular em cima da pessoa, né? Ou de falar outras coisas, né? Mas são coisas que a gente precisa trabalhar esse autocontrole, sabe? Para que a carne não nos domine, né? A gente não seja dominado pelas coisas do mundo, né? Mas sim tendo uma conduta reta, né? Em Salmos 126, de 5 a 6, fala o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria, trazendo em seus feixes. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente voltará
voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, creiam nessa palavra, né? Sejam firmes, que meio às situações mais severas, né, Deus está conosco. E lembre-se desse salmo quando você precisar. Por outro lado, temos que tomar cuidado também com quem nós andamos partilhando essas coisas. É bom que você tenha alguém, né, que conheça o Senhor, conheça a palavra, né, que possam confiar essas palavras que são muito importantes para você, tá? Não saia compartilhando com qualquer um, porque a gente não sabe, né, qual é o desejo da pessoa, né? Mas para aquele que caminha com o Senhor, ele busca o bem daqueles que o amam. E o terceiro é colher. Em Gálatas 6:8 fala: quem semeia com a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia com o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, orem e peçam a Deus revelação naquilo que semearem. E vigiem para que não sejam dominados pela sua própria vontade, dos seus desejos, mas para que o Espírito Santo venha te revelar. Recebam e partilhem das bênçãos do Senhor. No versículo 9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Nosso maior inimigo é o desânimo. A colheita não é só para quem plantou, mas para quem não desanimar, tá? Então perseverem, tá? Mesmo em meio às circunstâncias, né? A gente tem passado por momentos muito difíceis. Parece que cada ano que passa vai ficando cada vez mais difícil. Parece que a gente não tem perspectiva. Mas lembre-se que nesse mundo é passageiro. Teremos aflições, mas temos que perseverar. E não estejam sozinhos. Você não está sozinho. Deus está conosco. E a igreja também. No versículo 10 fala: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E quem são os da família da fé? São vocês. São aqueles que caminham conosco, que buscam a direção do Senhor. Temos que priorizar aqueles nossos irmãos, os nossos líderes, nossos pastores, aqueles que nos instruem na palavra. Lembre-se dessas 3 dicas. Eu fico me imaginando aqui, o que vocês esperam para 2024? Será que esperam colher a mesma coisa que receberam em 2023? Ou querem receber uma coisa melhor? Acredito que melhor, né? Todo mundo quer coisas melhores cada vez mais. E eu quero fazer um desafio a vocês, né? De vocês, um propósito de partilhar, de semear, de colher bênção na vida de vocês para 2024. Não somente para esse ano, mas para o resto da vida de vocês. Nessa caminhada. Deus tem planos melhores para cada um de vocês. Deus tem uma vida em abundância.
Eu estou muito feliz de estar hoje aqui para poder compartilhar essa mensagem com vocês. Eu sei que a mensagem foi curta, mas é uma mensagem de reflexão para esse ano de 2024, para que vocês sejam mais do que abençoados, para que vocês, aqueles que precisam de cura, sejam curados, aqueles que buscam crescer na vida, que cresçam, que sejam prósperos, e aqueles que procuram, receber a direção do Senhor, que a recebam. Temos tantas coisas a pedir para o Senhor, mas que possamos começar com essas 3 coisas. Que essa possa ser o pontapé inicial desse ano. Que a gente possa clamar ao Senhor, partilhando, semeando e podendo colher também as bênçãos que Ele deseja para nós. Irmãos, vamos terminar com uma oração. Que essa oração seja para decisão daquilo que você deseja para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós pedimos nesse dia, Pai, a Tua direção, Pai, de seguir com a Tua vontade, seja em partilhar, seja em plantar, seja em colher, Pai. Que o Senhor traga a revelação sobre o que o Senhor deseja para a vida de cada um que está aqui, Pai. A cada um que deseja Te seguir, ouvir da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos mostre qual é a Tua vontade. Som. E que o Senhor nos capacite no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, Pai. Traga, Senhor, entendimento, traga, Senhor, clareza, traga, Senhor, renovação, Senhor, nas nossas vidas e na vida de cada um que está aqui hoje. Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar, nossos líderes, o pastor Paulo, Senhor, Raquel, Daniel, a Sara, Pai. O Senhor os conduza onde eles estiverem, Senhor, capacite, Senhor. E eu declaro aqui, Senhor, bênção, Senhor, para todos o seu povo, Pai, nesse ano que chega em 2024, em nome de Jesus. Amém.